A gente queria primeiro ouvir vocês. É isso? Nós já fizemos uma discussão, né? Isso. Tá, mas vocês conseguiram ler. Do que vocês leram? O que destacou? O que chamou a atenção? O que vocês vão percebendo nesses textos? Somos eternos doentes. Mais ou menos isso. Somos um eterno doente. Por quê? Só uma coisinha, pessoal. Eu queria uma coisa antes do texto. Como é que vocês enxergam saúde e doença sem antes do texto e sem o SUS? Como é que vocês, como cidadão, enxergam o que é saúde e o que é doença? Vamos lá, Laura. Eu tenho uma visão, primeiro, enquanto cidadão, alguns fundamentos que eu me norteio seria daquele conceito mensano com conversando, tá? O equilíbrio de interno para o externo. Esse é um ponto. Já no olhar holístico da coisa, que é entre as práticas integrativas e complementares, que é o fator prevenção, aí ele é mais abrangente, entra até no ponto do religar do homem ao seu meio social. O equilíbrio dele como um todo entra o ponto do espiritual. Aí, para detalhar, isso é muito complexo. Eu vou ter que entrar em teoria de Gaia e outras coisas mais complexas. Isso é do ponto de vista filosófico. Pessoal, eu quero entender o seguinte: dentro das condições atuais, nós estamos vivendo a realidade. Como é que vocês enxergam, ou como vocês entendem que se enxergam o que é saúde e o que é doença aqui nesse país hoje? Na completude. Como é que vocês veem, como é que se dá essa relação saúde e doença aqui no Brasil hoje? No dia a dia? No dia a dia. Se algum problema que a pessoa tem que socorrer, aí que ela vai se preocupar e não está no regional. Mas ela pode estar sofrendo esse processo com o passar do tempo. Mas aí você tem toda uma mídia que faz essa sustentação, vocês concordam? Então assim, a primeira coisa que eu queria mostrar e talvez quebrar esse conceito, o que a gente tem hoje? A gente fica doente, dá uma dor, qualquer coisa, a gente faz o quê? Vai no médico. O médico faz o quê? Não, no geral. Vamos no geral. Tá, depois de passar a farmácia, a dor continua. E aí o que vocês vão? Vocês vão ao médico. E o que o médico normalmente faz? Algum exame. Ou encaminha para o especialista ou dá um exame ou dá um remédio. Ele destrói o resto. Ele tem uma dor que o médico atende, ou ele vai para o exame, ou ele vai para o especialista, ou ele faz a cura através do remédio. O que a gente faz? A gente volta. Essa dor passou, gente? Não. O que a gente tem hoje é uma relação médico-paciente e versus medicamento. Esta relação o SUS quer quebrar. Não, a saúde é muito mais do que isso. A saúde é muito mais ampla e entra muito na lógica que eu falo da saúde. Depois a gente vai discutir aqui. Vários fatores alteram a sua saúde. Certo ou não? Por exemplo, um homem de classe média, que tem carro, comida, roupa lavada e tal, e não é obeso, é um atleta e tal, ele tem muito mais saúde do que exatamente uma pessoa que passa fome. Vocês concordam? Até a página 9. Por quê? Porque esse cara que abusa e tem coisa, que começa a comer muita gordura, vai ter um infarto lá na frente. Ou ele seja estressado e tem um problema de depressão e cai na depressão. Então, saúde é uma coisa muito mais complexa do que isso. E esse texto, e aí eu só quero lembrar para vocês o seguinte: eu fiz um copia e cola, porque o texto original que deu, o Ricardo perguntou. Tá aí. Assim com a conferência, gente. Aí virou a sala dessa. O texto original é muito grande e fica disponível se vocês quiserem, e ele é muito mais complexo. O que eu estava querendo trazer para vocês é esse conceito, o que é saúde e o que é doença. E o que a gente entende hoje como saúde e o que o SUS entende como saúde. Então eu queria de vocês assim, como é que, agora no texto, como é que vocês viram essa questão da saúde
influenciado por tudo, meio ambiente, poluição, estresse. Então, você está envolvido no meio ambiente. Mas hoje você tem esse conceito de saúde? Não. Desde 2006 eu contribuo com o Departamento de Vigilância Ocupacional e Ambiental do Instituto Nacional do Câncer. Eu já tenho isso assimilado da questão que agentes externos, tudo no meio social contribui para o desenvolvimento negativo do nosso bem-estar e qualidade de vida. Enquanto nós não nos apropriarmos como um todo, se toda a sociedade se apropriar disso, ouvir o que aquelas senhorinhas às vezes vêm e nos falam: preserve a natureza, cuide da água, respeite ao próximo, nos dê acesso à cultura, à educação e tudo. Não se encontrar esse princípio, buscar aquele princípio lá atrás, antes até da visão sanitarista, que a visão sanitarista veio para auxiliar no processo de retornarmos a isso. E não vai adiantar nada ficar buscando médico, melhorar a tecnologia, criar mais aparatos de capacitação. Não, nós temos que buscar lá, no meu ponto de vista, nós temos que voltar lá atrás. É o religar, o processo do religar entre nós e o meio ambiente, o equilíbrio como um todo. Que a saúde, ela não se dá só na saúde do indivíduo, ela se dá na saúde ambiental, saúde social. É muito profundo isso, trazer isso à baila para uma sociedade. Mas o SUS, ele Isso é SUS. O SUS ele tem uma filosofia, ele tem princípios que vai reger toda a organização dele. E uma delas é o que é saúde e alimento. Você queria falar dele? Só mudar esse resgatar. Ele vem mostrando no processo histórico a evolução da saúde. De forma que a gente vai ver na saúde do homem, vai ver na saúde ao decorrer das décadas, né? Até chegar no SUS. Então, aquela homem, doença, meio doença, depois você vê visto como um pedacinho, o cara que cuida do pedacinho aqui, e vem evoluindo até os nossos dias de hoje. Aí depois tem a questão da questão epidemiológica, ver o meio, ver a Organização Mundial da Saúde dizendo que você tem que ter saúde mental, física, né, o bem-estar social. E aí o SUS, que acho que todo mundo que defende o nosso SUS, vem acrescentando mais isso. Que eu acho que daí vocês vão estar falando sobre isso. Mas é só até o final do curso eu lembro de todos os seu nome, né? Fátima. Pegando o gancho que a Fátima colocou, eu queria só ler, ou que alguém lesse esse texto para mim, para ver se a gente não tem alguma semelhança com o que a gente viu. Aqui na segunda página, o modelo biomédico, no terceiro parágrafo, todo mundo já se achou? Coloco aqui. Quem lê para mim aqui, ó? Não precisa ser todo. Alguém quer ler o modelo biomédico? Quem vai ler? Eu leio. Então lê, por favor. O modelo biomédico focou-se cada vez mais na explicação da doença e passou a tratar o corpo em partes cada vez menores, reduzindo a saúde a um funcionamento mecânico. Barros, 2002. Numa perspectiva crítica, Fritjof Capra, acho que é isso, É o carro. destaca a concepção fragmentária do modelo biomédico ao defender que este consiste num tipo de modelo da teoria mecanicista, em que o homem é visto como um corpo-máquina, o médico como mecânico e a doença o defeito da máquina. A percepção do homem como máquina é datada historicamente com o advento do capitalismo. Vocês conseguem associar alguma coisa com os dias de hoje, pessoal, nessas frases? Aquilo? O que a gente fala que hoje a gente pode considerar que hoje é um corpo máquina? O que nós temos hoje? Médico? Não é médico mecânico, ele é um médico. A gente não previne. Quando não tinha médico? Pois é, não, mas Quando não tinha saúde? falando nas condições atuais. O médico hoje ele é Especialista, né? especialista. Especialista em
que ele faz? Ele olha o ser humano como um pedaço. Você tem o ortopedista, você tem o neurologista, você tem o seu clínico. Hoje, oi? Não temos. Não tem notícia. Pediatra, então, Eu vou colocar o seguinte, pessoal, a medicina, a formação hoje dos médicos, ela está toda voltada para a especialidade. Ela está fragmentada do ponto de vista de não enxergar o homem como um todo, né? Então, assim, se você tem uma dor na perna, você vai procurar um ortopedista. Se você tem um problema na coxa, você vai procurar um neurologista. Você não consegue ter um médico que consegue olhar para você e falar, você está doente ou não por conta disso, porque a sua complexidade física é isso, aquilo, outro. E aí a gente pode fazer uma discussão mais ampla, que além da formação do médico, eu vou cutucar a formação do enfermeiro também é a mesma coisa. Ela é fragmentada, ela é cortada nessa situação, né? E nós somos um pedaço do corpo, gente? Não. Então o SUS vem exatamente quebrar com essa visão de ter especialista. Evidente que você vai precisar de um especialista, mas quando você for tratado como gente, como uma pessoa que tem uma vida histórica para você ser tratado. Eu vou contar uma historinha numa estratégia da família, que a senhorinha vinha todo dia com pressão alta, o médico ia lá, fazia a medicação e tudo, e aí no dia seguinte ela voltava com pressão alta, dava a medicação, baixava. E aconteceu isso vários dias. Aí a estratégia da família vai buscar em que condições essa população vive. E aí foram descobrir que essa senhorinha tinha um filho que era traficante. Ora tinha bandido na porta dela, ora tinha polícia na porta dela. Como é que você acha que é a pressão dessa senhorinha foi? Então assim, se você não sabe, ou assim, o Ricardo vai numa conferência estadual para fazer a melhor. Aí eu quero o modelo. Esse é o modelo. E como não, Queremos economia. eu que ajudei a fazer igual. Foi a Ana Rosa lá que Eles vão fez. lá na clara intenção de que a coisa vai se dar harmonicamente, que ele vai desempenhar o seu papel. Ele conseguiu, gente? Pelo jeito que Mais ou menos, né? Conseguiu, né? É difícil conseguir. Mas a custa de Rivotril. Mas a maior prova disso é quando você cai, você tem um problema. Você tem um caso, uma funcionária, uma técnica de enfermagem que caiu na UPA, ela tinha uma dor generalizada que ela não curava, ela penava. E aí o médico, onde ela passou, eu não sei o que foi exatamente, ele fez uma lavadora exploradora. Por que ele fez? Porque assim, comprava-se o médico clínico geral, mas ele tem a especialidade dele. Então, o pensar dele é dentro da especialidade dele. E aí você tem essas questões. Se você vai com uma dor de cabeça, se o cara não é, se ele é um neuro, ele vai te atender de uma forma. Se ele for um clínico geral, é totalmente interessante. Então, Tem várias coisas, por exemplo, adianta você dar uma dieta para quem está gordinho, uma dieta que envolve especiarias, não sei o que, para um cara que mora em condições precárias aqui. Adianta você dar uma dieta alimentar que inclui peixe, salmão, essas coisas. A pessoa não tem como buscar, gente. Então assim, se você não enxergar o homem dentro do seu habitat natural, envolve o meio ambiente, envolve trabalho, envolve moradia, a comunidade que ele está envolve a cultura dele, certo? Tem um outro exemplo para mostrar para vocês. Numa amamentação lá na Baixada, tinha uma índia que deu a luz lá no hospital, uma índia mesmo. E aí, a primeira, lá tem aquele programa assim, não é esse, A quarta humanizada. é a amamentação, Canguru. Canguru. isso, a mãe canguru. A primeira lógica que eles fizeram é dar a criança índia para a mãe, para ela pegar no peito e fazer a primeira mamada. E aí eles ficaram quase o dia inteiro atrás dessa mamada que não conseguiam. E a enfermeira
especialista, ela tinha capacidade técnica para mensurar então não é por falta de competência técnica, né? Só que ela esqueceu o seguinte, aí ela teve, depois que ela fez várias tentativas e não conseguiu que a criança mamar, tem uma simbologia que eu fico muito até emocionado quando ela fala. Ela perguntou para ele, como é que vocês dão de mamar para a criança? Ela explicou, ela deita a criança e ela dá o peito. A questão cultural. Não é? Não foi observado. Mas assim, foi falta de habilidade dessa enfermeira, embora competente, que não conseguiu identificar qual é o procedimento cultural dessa índia. Não sei se vocês entenderam o movimento. Não é a criança que faz, ela que faz esse movimento. Para nós pode ser um gesto, sim, mas para a cultura Não é? essencial. Esse respeito ao ser humano é que o SUS prega. Mas se a gente olhar toda essa cultura indígena, existe algumas aldeias em que a criança nasce doente, eles põem no chão e pisa e mata. Aí já é outra história. O que eu estou querendo falar é assim, que a gente tem que respeitar. Eu sou desse tipo. A gente tem Para nós normais, que nós somos índios, né? Nós não é mais. Para nós estudamos a atenção, o que acontece? A enfermeira a descida do leite acontece 24 horas depois. Antes, você tem, né, que são aquelas gotas, aquele líquido que se chama colosso. Bom, então o que acontece? Você faz todo o trabalho. Enquanto ela se alimenta do colosso, que é a primeira descida do primeiro leite, e o que acontece? A criança tem fome, então a gente faz o suprimento. A gente entra com a glicose, entendeu? Já no caso indígena, não. O indígena é feito do jeito Não, o que que eu estou querendo colocar, pessoal, não é a técnica que foi utilizada. Acho que essa técnica está mais para o índio é diferente. E aí, o que faltou nessa relação é o respeito à cultura dessa pessoa. perguntar, né? Conversar. Da mesma forma, pessoal, que o SUS prega é que se olhe para dentro da pessoa e da comunidade, da família indivíduo, para você fazer um tratamento. Costume. Quando você trabalha, não sei se vocês conhecem a Rede Cegonha. A Rede Cegonha é uma proposta em que você primeiro faz toda uma investigação corpórea da mãe, se tem aquela infecção, qualquer coisa. Tem 6 ou 7 exames. Depois ela faz o acompanhamento da gestação e nos 8 meses ela pode, em tese, estou falando em tese, a proposta é escolher o leite, né, e o hospital que tem para fazer essa coisa. E você pode ter direito ao parto humanizado, ou seja, a pessoa pode ter um parto normal, com todas as condições de banheiro, essas coisas todas. No Hospital Santa Maria no Guarujá já existe esse parto humanizado. O cenário envolve tudo isso? Envolve Lavoisier, envolve iluminação, tudo? Eu não sou especialista, mas o parto humanizado no Hospital Santa Maria, ele é todo condicionado para que a mãe tenha nas condições naturais dela ter. Hospital e maternidade Interlagos, nós temos tudo. Esse sim. HMU São Bernardo. Vocês entenderam? HMU São Bernardo, referência internacional. Então, nós estamos a entender que assim, não quando nós falamos em parto humanizado, não necessariamente a opção do parto. O parto humanizado é que eu garanta que está preconizado dentro da política de humanização para que o parto ocorra. Né? Eu não posso dizer que uma cesárea não é um parto humanizado. Ela pode ser um parto humanizado se eu garantir o acolhimento dessa mãe, se eu garantir que ela tenha o acompanhamento durante o parto, que após o nascimento da criança, que ela esteja nas suas condições naturais, que o primeiro contato dessa criança seja com a mãe nos primeiros 40 minutos, porque com a política do parto humanizado a gente inverte a lógica da situação. Antes a criança nascia e nós víamos, né, as enfermeiras presentes, o que vocês faziam? A criança nascia, limpava a criança, colocava o colírio no olho, verificava
os sinais vitais e depois se apresentava a criança para a mãe. Hoje não. Você primeiro entrega a criança para a mãe, percorre até 40 minutos, já estimula a primeira mamada, respeitando, se não for lá índio ou que tenha outra cultura, porque acho que é isso que também o Antônio Carlos está trazendo, né? A garantia de políticas que o SUS traz, essa garantia de que as culturas sejam respeitadas, e aí após isso é que nós vamos fazer. E aí alguns hospitais foram encaminhando que parto humanizado é eu ter uma banheira para poder fazer um parto ali, e são opções, não que parto humanizado é você ter a banheira, que o parto tem que ser na água, tem que ser. São as opções. Agora, o que você precisa entender como um parto humanizado e que está preconizado na rede cegonha é a garantia dos exames que a mãe tem durante a gestação, principalmente nos 3 primeiros meses, que a gente precisa identificar, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, porque eu consigo tratar ali e não vai ter complicação para o feto. Depois disso, eu garantir que ela tenha a assistência numa UBS para o seu acompanhamento e encontro pré-natal. Na rede cegonha está preconizado, mas nem sempre nós vamos conseguir. Então a gente sempre vai ter que trabalhar com essa lógica. O que está preconizado e o que é real. Na rede cegonha está preconizado que dentro da rede de hospitais que tem naquela região, que ela possa escolher, mas isso é praticamente impossível, mas que se ela não escolha, mas que ela possa conhecer previamente aonde será o hospital que ela vai ter o seu filho, quais são as condições que esse hospital oferece para ela, o direito a acompanhante, se a criança nascer prematura, que tenha direito ao projeto Canguru, e hoje o projeto Canguru não se limita mais à mãe, né? Porque a gente começa a entender que a aproximação dessa criança pode ser com a mãe, com o pai ou com qualquer outra figura que tenha representação, porque a gente começa com o SUS também hoje a romper com os modelos família, né? Eu não posso dizer que o modelo família é um pai e uma mãe e uma criança, são outros modelos, né? Mas que tenha representação e significado para aquela gestante. Então são esses os caminhos que nós temos como parto humanizado. Às vezes as pessoas, para fazer bonito, vão inventando algumas coisas e deixam os principais, que é a garantia de a visita aberta, né? Porque a gente também tem que mudar e olhar qual o horário que os nossos hospitais estão ofertando a visita. Você colocar o horário de visita das 2 às 3 da tarde, quem é que vai visitar? Né? E na política de humanização está preconizado a visita aberta ou nos hospitais que são fechados. Eu venho de um hospital fechado, que é o Emílio Ribas, eu trabalhei 18 anos em Emílio Ribas. Quando nós vamos introduzir a humanização lá, eu não posso ter um horário de visita das 8 da manhã às 10 da noite. Pelas condições dos pacientes que estão lá e principalmente para a família. Mas nós abrimos um 3º horário. Então é o horário que a pessoa já saía do trabalho e podia visitar. Nós tínhamos as nossas colegas assistentes sociais que estavam sempre à disposição, porque se ele não podia visitar de manhã e nem à tarde, ela fazia a interlocução com a equipe médica e estabelecia o horário para visitar. Isto é política de humanização, né? É a gente, quando você traz essa questão, é a gente ter um projeto singular de atendimento do indivíduo. A gente não apenas igualar todo mundo, mas que eu possa olhar o outro como um indivíduo, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, e eu, enquanto técnico, traduzir e fazer a releitura do que ele está me trazendo e não levar o meu conhecimento técnico para ele, mas adequar o conhecimento dele ao meu conhecimento técnico. Então isso é o que a gente